Olá, gente. Essa é a segunda aula do tutorial sobre o Figma básico. E aqui a gente vai aprender um pouco mais sobre como criar formas, como criar frames, começar a desenhar ali utilizando o Figma. Então aqui eu tenho esse arquivo, o tutorial Figma, Jux Design. Vou entrar dentro dele, clico duas vezes e aqui eu tenho a minha tela inicial. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa barrinha aqui de cima. Eu vou deixar para depois, em alguma outra aula aí, a gente vai falar sobre esse menu. Mas como ele é muito extenso, eu vou deixar para mais tarde. Vamos aprender um pouquinho sobre essas ferramentinhas aqui. Aqui são as ferramentas de mover. Você tem essa ferramenta aqui, ó, que é o Move, né? Beleza. Aqui eu consigo selecionar objetos. Então, deixa eu só criar um objeto aqui. Vou criar um retângulo. Então, você vê que eu posso mover, eu clico, arrasto. Eu posso vir aqui, ó, aumentar, diminuir. Mas, basicamente, essa primeira ferramenta aqui, que você encontra ela no teclado também, né? É só você apertar o V. Essa daqui é o Scale. Vamos clicar e vamos entender como que ela funciona. Aqui, vocês estão vendo que quando eu clico e arrasto, ó, com a ferramenta de Scale, ele está clicando e arrastando de uma maneira proporcional. Então, ele, ao mesmo tempo que eu aumento a largura, ele também está aumentando a altura. Se eu, por exemplo, selecionar a ferramenta, aí que eu vou mudar com o V. Ó. Se eu apertar V, ele já mudou. E eu selecionar aqui, você está vendo que ele vai mudar só uma dimensão, a largura. E aqui, a altura. Agora, se eu volto para o K, eu vou apertar K no meu teclado, ele dimensiona aqui de uma forma proporcional. Aqui a gente vem no frame, que é um quadro, né? Então, qual que é a diferença do frame para o retângulo, por exemplo? Eu vou vir aqui e vou criar um frame. Você vê que o frame, ele tem até ele tem uma cor mais forte aqui, sabe? Tipo, você vê que ele tem um negrito aqui. Por quê? Porque o frame, ele vai englobar coisas. Se eu pegar esse retângulo aqui, ele está fora do frame, ó. Você vê aqui nitidamente nas camadas. Essas camadas aqui na esquerda, elas são importantes porque, ó, vou colocar o retângulo aqui. Coloquei ele aqui, né? Ele está embaixo do frame. Se eu passar ele para cima, ó, ele fica... Ah, eu acabei colocando ele dentro do frame. Então, vamos tirar esse retângulo aqui de dentro do frame. Agora, dessa maneira aqui, ele está fora, né? Então, agora, você vê que aqui na esquerda, ó, ele está em cima do frame. Então, quando eu colocar ele aqui, ó, ele vai ficar por cima. Se eu mudo essa questão aqui, ó, ele fica por baixo. E se eu coloco ele em cima aqui do frame na esquerda, ele vai ficar dentro do frame. Se eu criar aqui, por exemplo, uma bolinha, uma elipse, eu vou clicar e arrastar aqui, ó. Eu não consigo colocar ela dentro do retângulo, tá vendo? E se eu vir aqui na camada, ó, eu não consigo colocar ela dentro do retângulo, mas dentro do frame eu consigo. Agora ele tá dentro do frame, ele até sumiu. Por que que ele sumiu? Porque tá dentro do meu quadro, só que o meu frame, ele tem essa limitação, ó. Eu só consigo ver o que tá dentro dele. Se eu quiser ver a minha bolinha que tá aqui, eu preciso aumentar o meu frame. Agora eu pergunto, esse retângulo, ele tá dentro ou fora do frame? Tem duas formas de ver. Aqui, nitidamente, eu consigo ver. Por quê? Porque o meu frame, ele acaba aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, frame 1, ele acaba aqui. E o meu retângulo, ele tá passando do frame, então ele não tá dentro do frame. Se ele estivesse dentro do frame, ele ia estar cortando aqui. Além disso, na esquerda, ó, o meu retângulo, ele tá nitidamente fora do frame. A elipse tá dentro, ó, tá até embaixo. Isso daqui é uma hierarquia, beleza? Então eu quero colocar o meu retângulo dentro também do frame. É só eu colocar aqui. O frame a gente utiliza meio que para uma organização mesmo, visual ali, e também vai ser muito importante para quando a gente for prototipar. Não vou falar sobre isso agora, vou deixar para próximas aulas, porque agora a gente está aprendendo o básico aqui. Aqui eu ainda consigo criar outras coisas. Eu consigo criar uma section,
e esse slice. Vou deixar também para mais tarde, porque vamos por passo a passo, beleza? Para você aprender de uma forma mais fácil. Aqui são as formas que eu já comecei a desenhar um retângulo. Aqui você tem também linha, a seta, elipse, polígono, enfim, você tem várias coisas. Vamos começar pelo retângulo. O retângulo eu clico e arrasto. Quando eu solto, ele formou. Enquanto eu não soltar, eu posso dimensionar ele aqui. Quando eu solto, pronto, dimensionei. Eu posso mudar aqui, ó, o tamanho dele por aqui. Deixar ele maior, deixar ele menor. Se eu apertar o K, eu vou mudar ele proporcionalmente. Agora, a linha. Também, ó, crio a linha aqui. E uma coisa importante é que quando eu estou criando essas formas, vamos pegar o retângulo. Se eu clico e aperto Shift, ele vai criar um quadradinho, tá vendo? Se eu venho nesse retângulo e vou dimensionar ele, apertando, eu vou clicar aqui nessa borda e vou apertar o Shift ao mesmo tempo, ele também aumenta proporcionalmente. E a linha, o que acontece com a linha quando eu clico no Shift? Eu vou clicar para criar minha linha e vou arrastar. Você tá vendo que aqui ela tá vindo, né, de diversos ângulos. Vou apertar Shift. Pronto. Ela cai no ângulo ali exato. Aqui tá 45 graus, aqui a 0 graus, né, para cima, aqui, para baixo. Então, eu consigo criar uma linha horizontal e vertical, assim, retinha, sabe? Sem ela tá tortinha. Vamos lá. A linha você também consegue aumentar ou diminuir ela aqui. Então, para você aumentar e diminuir ela seguindo um ângulo aqui específico, você aperta Shift. Senão, você vai diminuir e aumentar ela e ela vai dando essas entortadas aí, dependendo de como você movimentar o mouse. A seta, muito parecida com a linha. E aqui, a elipse também. Posso criar ela toda aleatória aqui, clico e arrasto. Ou eu posso criar uma elipse e se eu começar a criar ela com Shift apertado, ela vai criar um círculo ali. Todos os raios deles aqui são iguais. Esse daqui os raios são diferentes. Então você vê que fica meio que oval. Agora aqui eu também posso criar um polígono, ó, um triângulo. E a mesma coisa. Se eu apertar Shift, ele vai ficar um triângulo com 3 lados iguais. Aqui, o triângulo especificamente, eu já quero mostrar aqui pra vocês, ó, que é um polígono, né? Então eu posso fazer ele ter mais lados. Aqui ele tem 3 lados, eu posso colocar 4 aqui, 4 lados. 6 lados. Então você consegue modificar isso daí. Aqui também é uma estrela, tem esse formatinho aqui. Se eu apertar o Shift novamente, enquanto eu clico e arrasto, ele vai criar proporcionalmente. E aqui eu posso colocar uma imagem ou um vídeo no meu arquivo. Tudo isso você tem atalhos. Os atalhos são sempre sinalizados aqui, ó, no cantinho direito. Então, se eu apertar R, já crio um retângulo. L, clico e arrasto, já estou criando aqui uma linha. E assim vai, de acordo com o que está aqui já escrito. Essa ferramenta aqui, ela é a caneta. Então, a caneta, ela é uma ferramenta aí que você faz meio que vetores, sabe? Você vai clicar em um ponto, e aí você vai clicar em outro ponto, e vai criando linhas. Se você clicar, segurar, você consegue modificar a curvatura. Depois a gente vai aprender um pouquinho mais. Como que eu parei aqui? Vocês viram que eu cliquei nela, fui colocando linha aqui, em algum momento eu parei. Eu apertei Enter. Prontinho. Agora aqui, o lápis. O lápis, ele é um lápis, né? Você vai clicar e arrastar e você vai escrever enquanto você está clicando aqui no botão esquerdo do mouse, você está escrevendo. Quando você solta, ele para. Perfeito. E aqui o texto é a ferramenta de texto. A ferramenta de texto, você vai clicar e arrastar também, só para você ter uma noção onde que vai ficar seu texto ali, a caixinha do seu texto. Eu vou digitar, ó, Ju-X Design. Aqui eu tenho o meu texto. O que acontece se eu fizer isso daqui? É só... Ele só tá organizando aqui a minha caixinha de texto, sabe? Se eu fizer isso daqui, ó, ele vai trazer, ele vai começar a quebrar a linha. E se eu deixar assim, ele deixa em uma mesma linha. Aqui eu tenho alguns recursos, só que eu vou falar deles depois.
E aqui eu tenho a ferramenta da mãozinha, que eu clico e arrasto, que é para eu andar aqui pelo meu arquivo. Essa ferramenta da mãozinha, eu também consigo fazer ela de uma outra maneira. Eu vou voltar aqui com a ferramenta de mover. Eu posso clicar com a bolinha do mouse. Então, eu clico a bolinha do mouse aqui. Aí você vê que a mãozinha já pegou lá, ó. Clico e arrasto, clico e arrasto. Aí quando eu solto, ela para também. Ela volta a ser uma ferramenta aqui de seleção. E aqui a gente tem comentários, né? Quando a gente trabalha com Figma, é muito comum a gente ter time. Então, você pode lançar comentários. Tipo assim, você viu que para eu usar, eu vim aqui, cliquei. Então, eu vou comentar, ó. Adorei esse desenho. Aperto Enter, ou então clico nessa setinha aqui. Também posso colocar carinhas, emojis. E também posso marcar alguém. Então, é comum que o Figma ali, né, a pessoa ela vai ter um e-mail. Você pode marcar essa pessoa. Então é isso, gente. Curte, compartilha, comenta aí, já segue para aula 3.